Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de maio de 2025. São 10 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, continua comendo solta a polêmica referente à visita do secretário de sanções do governo Donald Trump, David Gamble, ao Brasil nesta segunda-feira, supostamente nesta segunda-feira. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou, juntamente com o filho do último ditador da ditadura militar brasileira, o João Batista Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, que o enviado norte-americano estaria vindo ao Brasil com a finalidade de tramar, junto com o grupo bolsonarista, sanções contra um membro do Poder Judiciário brasileiro, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que é uma verdadeira bomba, porque envolveria um ataque direto do governo norte-americano ao Poder Judiciário brasileiro. Efetivamente, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil desmentiu a afirmação do filho de Bolsonaro, e agora o filho de Bolsonaro, ele está calado, não é? Mas o filho do general João Batista Figueiredo está dizendo, sustentando que sim, ele vem ao Brasil por outra razão, mas é também pela razão que eu anunciei. Por quê? No âmbito de um processo de aproximação dos dois governos, o Daniel Gamble, ele vem ao Brasil para tratar de um assunto que é uma política comum aos dois países do que diz respeito ao tráfico de drogas e crimes transnacionais. E tem encontros com o governo federal, o governo Lula, e vai ter encontros no Itamaraty e no Ministério da Justiça. E a Embaixada dos Estados Unidos desmentiu essa afirmação sobre a trama para que o governo norte-americano punisse o ministro Alexandre de Moraes. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o que está acontecendo nesse momento é que um advogado aliado do bolsonarismo, que se chama Jeffrey Schickini, foi ao X, a rede social do Elon Musk, que é secretário, inclusive, do governo Donald Trump, dizer que o Eduardo Bolsonaro forjou a versão de que o secretário norte-americano David Gamble viria ao Brasil para tramar contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal, e que essa invenção foi uma jogada de mestre do filho 03
para enganar os brasileiros e fazê-los desmentir a versão de que o filho do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, estava tramando contra o Estado brasileiro, estaria cometendo crime de traição ao Brasil ao tramar um deputado federal brasileiro tramar com o governo estrangeiro punições ao país a que ele serve como deputado. É uma história que vai ficando cada vez mais complicada, mas a seara bolsonarista está se contradizendo uma vez depois da outra. Agora, o advogado ligado ao bolsonarismo acusa o filho do presidente de fraude. Vamos ver tudo isso nessa reportagem que eu preparei para você. Minha missão de vida é a defesa da justiça e a correta aplicação da lei. É por isso que eu vivo todos os dias. Quero agradecer o presidente Bolsonaro por ter compartilhado o meu post de defesa da correta aplicação da lei. Os direitos e garantias são inegociáveis. E nós brasileiros somos muito gratos ao senhor. O presidente Bolsonaro resgatou o amor à bandeira e o nosso patriotismo. Toda a sua luta pelo Brasil, presidente, não foi e não será em vão. Pois é, o tal Jeffrey Schichini é um advogado bolsominion que vive tentando se aproximar do Bolsonaro. Na verdade, a impressão que se tem é que ele tenta ser o advogado, um dos advogados titulares de Bolsonaro, que estão ganhando muito dinheiro. Algum tempo atrás, em fevereiro do ano passado, próximo à manifestação, a primeira manifestação que o Bolsonaro faria depois da tentativa de golpe, lá na Avenida Paulista, o advogado Jeffrey Schichini acionou o STF para garantir a participação de Bolsonaro no ato em São Paulo, sendo que não havia nenhuma restrição a ele. Tentou aparecer, né? No pedido, o advogado também apontava que o pedido não deveria ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes em razão do regimento interno da corte. O advogado Jeffrey Schichini impetrou, então, em fevereiro do ano passado, um pedido de habeas corpus preventivo no STF para garantir que o Bolsonaro participasse do ato convocado para 25 de fevereiro de 2024, alguns dias depois da Operação Tempus Veritatis, que confiscou o passaporte dele. E esse Jeffrey Schichini, ele outras vezes apareceu, não é? Ele tenta vender aí que estava tudo armado para prender o Eduardo Bolsonaro assim que ele entrasse no Brasil, porque ministros do STF consideraram a possibilidade de fuga de Bolsonaro após o Eduardo Bolsonaro se mandar para os Estados Unidos de surpresa, não é? E dizer que estava morando lá e que não ia voltar. E aí ele vendeu nas redes dele essa versão de que estava tudo preparado para vender, para prender o Eduardo Bolsonaro. Ele é advogado de um dos indiciados e denunciados e agora réus na trama golpista. Ele é advogado do Kid Preto e ele já foi desautorizado pela defesa de Bolsonaro anteriormente. Ele é advogado do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, um dos Kids Pretos presos por planejar, segundo a Polícia Federal, a morte de Lula, Alckmin e Moraes. Está sendo representado pelo tal Jeffrey Schichini. Meses atrás, em fevereiro, Schichini foi desautorizado pela defesa e Bolsonaro também indiciado por suspeita de tentativa de golpe. O advogado impetrou um habeas corpus preventivo junto ao STF para garantir a participação dele no ato em São Paulo, em 24 de fevereiro, que você acabou de ver. A defesa sustentou que a impetração desautorizada ou qualquer peticionamento sem devida representação podia causar prejuízos à ampla defesa e ao contraditório do ex-presidente da República. O argumento foi acatado por Luiz Fux, que rejeitou o habeas corpus. Após a mobilização dos advogados de Bolsonaro, Schichini resolveu desistir do pedido e, na verdade, é uma briga entre advogados disputando o cliente VIP, né? Com muitos milhões aí para gastar. Bom, o fato é que ontem eu fiz uma postagem no X em que eu dizia o seguinte: se alguém tinha dúvida de que Eduardo Bolsonaro é um imbecil,
não precisa mais. Ele e os outros foragidos da justiça brasileira que se escondem nos Estados Unidos inventaram a história do americano malvadão que vinha castigar Alexandre de Moraes por julgar e prender os golpistas bolsonaristas e o chefe deles. Vergonha alheia desses palhaços. Isso eu coloquei ao divulgar o vídeo que eu publiquei ontem à noite. O governo Trump humilha Eduardo Bolsonaro, dizendo que não tinha absolutamente nada a ver a visita do David Campbell ao Brasil com a versão vendida pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, neto do ditador. Hoje sai uma notícia de Sam Puncher, integrante do governo Trump responsável por sanções internacionais, chegará ao Brasil. A embaixada dos Estados Unidos informou ao UOL que Campbell discutirá programa de sanções, e aí depois ele disse que é falsa a informação de que a embaixada dos Estados Unidos tenha desmentido qualquer indivíduo. A embaixada não desmentiu propriamente. O que eles disseram é que a natureza da visita do David Campbell ao Brasil não é se encontrar com o Bolsonaro. Porque o que é que eles disseram? Veja só. Aqui o Paulo Figueiredo, neto do ditador, diz: assessoria de imprensa do governo trabalhando, guardem o print. Enquanto isso, só responde um negócio rapidão aqui, companheiro Jamil Chaves. Se eles vierem para uma agenda programada com o governo para tratar de outros assuntos, então não vão encontrar o Bolsonaro, certo? Errado, errado. O que o Jamil Chaves disse é que o governo Trump desmentiu Eduardo sobre viagem de funcionário ao Brasil, dizendo outra coisa, não é? O que é que disse a embaixada americana? Que o David Campbell vem ao Brasil para tratar de assuntos referentes à segurança pública, ao tráfico de drogas, às fronteiras internacionais e outras coisas. Vai se encontrar em agenda oficial com provavelmente alguma alta figura do Itamaraty e também com o ministro, vai também estar provavelmente com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E não fala nada a comunicação sobre ele ter alguma agenda com o Bolsonaro, ainda que ele vá ter. Provavelmente ele vai se encontrar, porque soube-se que o Eduardo Bolsonaro foi lá e pediu para que o pai dele fosse recebido pelo Campbell e, pelo jeito, ele vai ser recebido. Mas o que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro diziam era o quê? Que o governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções ao Moraes. Veja, disse que essa era a visita. Aqui, nessa fala do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, não foi dito absolutamente nada sobre a agenda com o governo brasileiro. Inclusive, você vê aqui, a CNN comprou integralmente a versão dos bolsonaristas. Representante da gestão Trump virá ao Brasil para discutir sanções a Moraes. Objetivo da visita é ouvir parlamentares sobre condutas de autoridades brasileiras. É esse o objetivo da visita? Não, não é esse o objetivo da visita. O objetivo oficial da visita é tratar de assuntos de segurança com as autoridades brasileiras. E o Eduardo Bolsonaro, o que ele diz sobre esse caso é outra coisa. Vamos ver o que disse o Eduardo Bolsonaro. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Tal Jeffrey Schickini tem uma outra versão para explicar por que é que estava errada a informação de que o David Campbell vinha ao Brasil para encontrar o Bolsonaro. Veja só, ele criou aqui uma versão que é uma acusação
ao Eduardo Bolsonaro de ter inventado isso de que o David Campbell vinha ao Brasil para tratar de sanções contra Moraes. Olha o que diz o advogado. O governo americano confirmou que a vinda de David Campbell ao Brasil será oficial e conta com a anuência do governo brasileiro. Aí está a resposta ao tal Paulo Figueiredo, né? E prossegue. Portanto, não há mais qualquer possibilidade de alegarem conspiração da família Bolsonaro contra o país. Foi uma tacada de mestre. Eliminaram todas as arestas de eventual interpretação de prática do crime previsto no artigo 359-I do Código Penal e ainda utilizarão a agenda oficial do coordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos para relatar e denunciar censuras, os crimes contra a humanidade e as violações a tratados e convenções internacionais praticadas pelo governo brasileiro, que é mentira, não é? Quem está tomando medidas contra o Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. E quanto mais a imprensa tradicional mudar o foco e negar que Campbell tratará também de possíveis sanções a autoridades brasileiras que estejam violando tratados internacionais, menores serão as chances do sistema alegar crime contra a soberania nacional. Então é até preferível que falem. Isso é um tabuleiro bem jogado. Bolsonaro SP, que é o Eduardo Bolsonaro, matou 2 coelhos com uma porrada só. Veja só, é uma confusão danada, porque eles diziam que o sujeito vinha para o Brasil para tratar das sanções contra Moraes. Agora foi uma jogada do Eduardo Bolsonaro e não vai acontecer nada, eles não têm objetivo oficial mais, como disse o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, está dizendo aí, não é? E eles tinham dito que seria um encontro para tratar de sanções contra o Moraes. Então aí a acusação do advogado bolsonarista é bastante grave, porque ele está dizendo que o Eduardo Bolsonaro violou o artigo 359-I do Código Penal, apenas isso, e que fez isso de uma forma dissimulada. É uma acusação. E aí, Bananinha, explica para nós aí.